acender a luz. Hoje nós temos o prazer de receber o orador espírita, o nosso amigo de doutrina, Paulinho Chifre, que trabalha na Sociedade Espírita Casa do Caminho, vai nos presentear com a palestra da noite. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver a sua oratória da noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Dá para escutar? É um prazer estar aqui de novo e vamos pedir para os mentores da União Fraterna, hoje é um dia de trabalho aqui, para que as palavras ditas aqui hoje e as ações realizadas sejam ser ditas e realizadas e que elas sejam recebidas da maneira como elas devem ser recebidas. Para isso a gente pede a orientação dos mentores da casa. O Daniel Oshiro, que falou no início da noite, ele falou bastante de reforma íntima, né? E eu hoje, durante essa semana, semana passada, pensando em vir aqui conversar com vocês hoje, eu estava em dúvida entre falar de reforma íntima e escolhas. E fiquei em dúvida, o Messias me perguntou, eu falei que tinha dúvida, e eu não decidi falar de reforma íntima, decidi falar de escolhas. A gente faz escolhas todos os dias, né? Muitas, se arrepende de algumas, em outras a gente acerta, mas será que eu escolhi sozinho falar de escolhas aqui? Não, né? A gente recebe muitas influências, tanto de encarnados como também de desencarnados. Em 2017 eu voltei a dar palestras na Casa do Caminho, eu tinha ficado um tempo afastado. E eu lembro direitinho disso, em setembro de 2017, faz 7 anos, começou o mês, a minha palestra era na última quarta-feira à noite, só dava uma palestra por mês. E eu falei assim, é setembro amarelo, eu vou falar de suicídio. No dia 1º do mês, né, eu vou falar de suicídio. Aí eu ia fazer a pesquisa para tentar falar de suicídio, não achava nada. Passou uma semana, passou a segunda semana, não tinha uma linha da palestra. O mês foi avançando, todo dia eu fazia uma pesquisa, ia buscar alguma coisa para falar de suicídio. Setembro amarelo, nada de suicídio, não veio nada na pesquisa. Chegou a última quarta-feira do mês, de manhã. Aí eu pensei assim, acho que não é para eu falar de suicídio, né? Eu não consegui o mês inteiro preparar a palestra de suicídio, não tem uma linha, a palestra hoje à noite. Aí alguém falou para mim assim, acho que você deve falar de perdão. Eu abri o laptop, em 10 minutos estava pronta a palestra de perdão. Quer dizer, eu não decidi sozinho, né? Eu recebi influência, e nesse caso, dos mentores da Casa do Caminho, assim como hoje aqui, a gente pede orientação dos mentores da União Fraterna. Nas decisões que a gente toma, a gente tem influência das pessoas encarnadas em volta da gente e tem influência igual das pessoas desencarnadas. É até difícil a gente saber quando um pensamento é nosso, próprio nosso, ou quando algum amigo ou adversário desencarnado está dando uma sugestão para a gente. Uma dica sempre é o que vai na direção do bem é o que a gente deve ouvir, né? Porque tem aquela história do diabinho no ombro e um anjinho no outro, né? A gente deve sempre ouvir na direção do bem. Então, eu decidi falar sobre escolhas. Ou eu, ou alguém daqui decidiu que a gente devia falar de escolhas hoje. Esse ano, eu li um livro que não é espírita, chamado A Biblioteca da Meia-Noite. E ele tem uma pista no começo, assim, ele diz que entre a vida e a morte tem uma biblioteca com infinitos livros. Cada livro é uma vida que a gente teria vivido
se tivesse, em um determinado momento da vida da gente, feito uma escolha, tomado uma decisão diferente da que a gente tomou. Tem primeiro o livro dos arrependimentos, né? Todos os arrependimentos, uma mulher vai parar na biblioteca e quem está orientando ela está entre a vida e a morte, tem 35 anos. É a bibliotecária que era da escola dela. Então ela abre o livro dos arrependimentos e ela vai tentando viver vidas com decisões diferentes das que ela tomou. Ela era uma muito boa nadadora na Inglaterra. O livro é britânico. E chegou a ter o segundo melhor tempo, o primeiro melhor tempo na categoria dela, na prova de natação dela, e desistiu da natação. Ela não aguentou a pressão, principalmente do pai, que era o treinador, desistiu. Aí ela escolheu: eu quero ser uma nadadora olímpica. E aí ela vai viver a vida nos 35 anos, ela chega na vida nos 35 anos, ela é uma campeã medalhista de ouro, com várias medalhas, uma campeã, ela vai dar palestras, mas nessa vida, o irmão dela tinha se suicidado. Então ela desiste dessa vida, volta para a biblioteca. Ela com o irmão tinha uma banda de labirintos e chegou até a proposta de um contrato com uma gravadora. Ela falou: então eu vou viver a vida que eu assinei o contrato, que lá ela não assinou, também não aguentou pressão. Aí então era uma estrela do rock internacional aos 35 anos, mas tem um casamento fracassado, tem 1000 problemas pessoais. Ela desiste, volta para escolher outra vida. E quando ela ficou entre a vida e a morte, foi por uma tentativa de suicídio. Ela não tinha seguido com a banda, não tinha seguido com a natação. Ela era empregada de uma loja de discos e dava aula particular de piano. Ela tinha perdido os alunos, perdeu o emprego, e ela chegou em casa num dia de chuva. Ela gostava muito de um gato que ela tinha, chamado Voltaire, o nome daquele filósofo francês. Ela chamava de Voltaire, mas era Voltaire. E aí um médico vizinho toca a campainha, chovendo, e fala: o seu gato foi atropelado, morreu, né? Então, naquele mesmo dia, ela perdeu os alunos, perdeu o emprego e o gato morreu. Aí ela lembra disso daí, o gato morreu, para ela morreu atropelado. Ela falou: eu quero voltar, que eu seja a melhor cuidadora do gato, que eu não deixe o gato sair para a rua, né? E aí a bibliotecária pega a vida, ela volta, e quando ela chega na casa dela, o gato morreu. O gato está morto, só que não está na rua, está morto de uma doença chamada cardiomiopatia, embaixo da cama. Ela acha o gato morto, ela fica brava, volta para a biblioteca: eu pedi a vida que eu ia saber cuidar direito do gato, que o gato não ia morrer. A bibliotecária fala: não, você escolheu a vida e que você cuidava bem do gato, não que o gato não tivesse morrido. Aí ele explica: ele não morreu atropelado, ele morreu porque ela tinha essa doença, ele tinha essa doença cardiomiopatia, e ele só viveu mais porque você cuidou bem dele. No final ela experimenta uma porção de vidas e ela volta para a vida que ela tinha. Ela acorda do coma que ela está, e aí ela percebe que aquela vida que ela tinha era a vida que ela tinha que viver. O livro é muito bonito, chama Biblioteca da Meia-Noite. A gente escolhe, né? E a gente é influenciado em cada escolha que a gente faz. Filosoficamente, sim, olhando para a filosofia, antes de olhar o que a gente ouve do Kardec, tem algumas coisas assim meio impressionantes, porque a gente imagina que a gente tenha liberdade de escolha, que a gente tem o quê? Livre arbítrio, que é uma expressão que a gente espírita usa muito, a expressão, né? Livre arbítrio. Tem um religioso protestante, João Calvino,
do século XVI, lá pelos anos 1500, 1600, que ele fala uma coisa que nessa pesquisa me impressionou muito. Ele fala que Deus é onisciente. Então, quando Ele criou cada um de nós, Ele já sabia exatamente a nossa trajetória. Então, que para nós só cumpre seguir o que Deus já sabe que a gente vai fazer. É uma coisa meio impressionante, né? Ele é o fundador de uma das orientações protestantes, evangélicas, que é o calvinismo. Tem um filósofo que é um dos que eu mais gosto de ler, chama Spinoza, religioso também, só que católico. O Spinoza fala que o ser humano que pensa que decide as coisas da vida dele, que toma decisões, que tem livre-arbítrio, é como uma pedra lançada no espaço, achando que desenha a trajetória dela. O ser humano que acha que toma decisões é como uma pedra lançada no espaço, achando que desenha a trajetória dela. A pedra não tem a menor possibilidade de desenhar a trajetória dela. A trajetória dela é desenhada pela força e pela direção com que ela foi atirada e pela gravidade, pela força de atração da Terra, né? Então, o Spinoza está dizendo que a gente não decide absolutamente nada, e o João Calvino está dizendo que a gente não decide absolutamente nada. É interessante a gente olhar esse conceito, né? Os existencialistas, o principal existencialista é um alemão chamado Martin Heidegger. Ele fala que a gente não escolhe também, que a nossa história ele já é um pouquinho mais flexível, que a nossa história determina a nossa escolha, né? A gente veio constituindo, veio estudando, torcendo para um time, namorando um garoto, uma garota, filho de um pai, de uma mãe, de um tio, estudou numa escola, e que essa história, na hora que a gente tiver que escolher, vai determinar a nossa escolha, mas ele admite que a gente pode dar uma guinada, não fazer a escolha que a nossa história conduziu para fazer. Então, é muito interessante olhar isso, a questão da escolha, dessa perspectiva filosófica. Nós kardecistas, como é que nós pensamos, né? Como é que Kardec pensa? Ele diz que nós não temos um livre-arbítrio só, nós temos dois. Um no plano espiritual, quando a gente, depois de um certo nível de evolução, vai escolher a encarnação que a gente tem, né? Os pais que a gente vai ter, a pessoa com quem a gente vai casar, os filhos que a gente vai ter, a profissão que a gente vai ter. Então, lá no alto, depois de um certo nível de evolução, a gente tem essa escolha, o primeiro livre-arbítrio. E o segundo é aqui, quando a gente segue ou não aquilo que a gente escolheu no plano espiritual. Então, para a maioria, para metade dos filósofos, a gente não tem livre-arbítrio. Alguns acham que a gente tem, outros acham que a gente não tem. Nós, kardecistas, acreditamos que nós temos dois livres arbítrios. Um, quando a gente escolhe, e outro, quando a gente segue ou não a escolha que a gente fez. É muito interessante, né? Veja, um exemplo impressionante é do próprio Allan Kardec. Por quê? Porque quando a gente escolhe lá no alto e a gente encarna, a gente não sabe o que a gente escolheu. Você pode topar com o marido que você escolheu e se achou outro mais bonito aqui, não casa com ele. Você pode topar com a mulher que você escolheu e acha que a profissão dela, professora, ela é muito chata, não quer essa mulher, né? A gente não tem acesso. Encarnado, a gente não tem acesso ao conhecimento que a gente tem no plano espiritual. Nem sempre a gente escolhe, assim como aqui na Terra, nem sempre a gente escolhe, né? Quem não escolhe, uma criança, por exemplo, de 3 anos, ela escolhe o colégio que ela vai estudar? Não, são os pais que escolhem. Os espíritos, na infância,
nas primeiras encarnações também não escolhem. São orientados por espíritos mais evoluídos para aquela encarnação. Por isso que eu falei, depois de um certo nível, a gente escolhe lá no plano espiritual. Quem mais não escolhe? Um preso, né? Embora aqui no Brasil, lá, nas prisões, o preso pede pizza, né? Tem churrasco, né? Mas, na grande maioria dos casos, o preso, ele não escolhe onde ele vai dormir, escolhe. Ele não escolhe o que ele vai comer. Ele vai comer aquela comida que deram para ele, vai tomar sol na hora que deixar ele tomar sol e vai dormir na cama que deram para ele. Não vai dormir no hotel, não vai dormir na casa dele, né? Por quê? Então, os espíritos muito criminosos, né, muito revoltados, também não escolhem a encarnação. Por isso, depois de uma certa evolução, a gente passa a ter dois livres arbítrios, um lá em cima, o outro aqui. O Kardec é muito impressionante o exemplo dele, porque no plano espiritual, ele foi planejado que ele codificasse o espiritismo, né? Era uma missão fácil? Não, era uma missão muito difícil. A humanidade na Europa tinha acabado de sair de uma fase que falou de espírito, vai para a fogueira, Inquisição, né? 200 anos antes do Kardec, o Galileu Galilei falou que a Terra se movimentava em torno do Sol, e a Igreja Católica chamou e falou assim: ou você refaz isso que você falou, ou você vai para a fogueira. E ele refez, ele falou: não, a Terra é o centro do universo. Ele sabia que não era, mas foi obrigado a dizer que era. Os livros do Kardec foram queimados. Por que o exemplo dele é impressionante? Porque, se a gente pensar, ele foi escalado para codificar o espiritismo, né? Então, a missão dele era codificar. Ele aceitou a missão no plano espiritual. Só que encarnou, ele não sabe que tem essa missão. Não sabe nada que tem essa missão. Podia ser bem sucedido, podia ser um fracasso. Foi bem sucedido. Aí vamos pensar nas escolhas que ele fez. Ele era filho de um juiz e de uma dona de casa. Ele escolheu ser professor, ele escolheu a didática. Com 10 anos ele foi estudar com o principal educador europeu, o suíço. Ele foi para a Suíça estudar com Pestalozzi. Então ele aprendeu a transmitir as coisas de maneira didática, que é uma qualidade que ele teve que usar na codificação do espiritismo. Ele desenvolveu, sem saber que tem essa missão, ele desenvolveu o espírito científico, o espírito de investigação científica, ou empírico, ou indutivo, ou dedutivo. Ele era o mestre da investigação científica, coisa que ele teve que usar na codificação do espiritismo. Ele estudou todas as ciências do tempo dele. Era importante? Super importante. Na hora que apareceram os fenômenos espíritas, é magnetismo? É eletricidade? Não. Magnetismo vem até aqui, eletricidade vem até aqui, gravitação vem até aqui. Isso aqui tem manifestação inteligente, é espiritismo. Porque ele é cético, ele não acredita nos espíritos. Então desenvolveu espíritos de investigação científica, desenvolveu o conhecimento das ciências, desenvolveu a organização didática para ensinar. O espiritismo até hoje não tem uma dissidência, né? É muito clara a maneira como é explicado. E desenvolveu também a escrita. Com 18 anos ele escreve o primeiro livro dele de aritmética. Então veja que interessante, escolheu no plano espiritual participar da codificação do espiritismo, ser o coordenador dessa codificação. Sabia disso? Não, a gente não tem acesso ao que a gente escolheu lá encarnado, mas ele fez as escolhas que prepararam ele cuidadosamente para ser o codificador do espiritismo. É muito interessante, né? Aos 54 anos ele fica sabendo, surpreso, que ele tem a missão de codificar o espiritismo.
mas estava preparado cuidadosamente para executar aquela missão que ele não sabia que ele tinha. O que ele fez? Ele escutou a orientação de espíritos do bem, de espíritos que estavam ali para ajudar ele nessa missão de codificar o espiritismo, uma missão brilhante. Ele escutou o anjinho e não o diabinho, na maioria das vezes. Tem uma história, porque a gente escolhe no plano espiritual e vai executar ou não isso quando chega aqui na Terra. Tem uma história de um livro de uma escritora chamada Elisa Macelli, e Deus estava com ele, é o nome do livro, que eu acho perfeito para a gente estudar, para a gente entender essa questão dos dois livres arbítrios que a gente tem, que a gente acredita como espíritas, ao contrário de uma metade dos filósofos que acham que não tem livre-arbítrio nenhum, escolha nenhuma, e outra metade que acha que tem escolha. Nós achamos que tem duas. No século XIX, no Brasil, tinha um casal que era constituído de uma dona de prostíbulo, ela tinha sido uma prostituta muito bonita e muito inteligente. Quando ela passou dos 35, 40 anos, em vez de ser prostituta, ela passou a ser a dona da casa de prostituição, e era muito bonita. E um médico se apaixonou por ela e passou a viver com ela na casa de prostituição, viver a vida, administrar com ela a casa de prostituição. Era a casa de prostituição mais conhecida do Brasil no século XIX, quando era o Dom Pedro II, imperador. Então recebia fazendeiros, políticos, empresários, recebia esse pessoal, funcionários públicos graduados. Aí a prostituta, uma prostituta de 18 anos, a mais bonita, a que mais atraía o pessoal para essa casa, engravidou. A prostituta engravidou. E a dona do bordel ficou muito preocupada. Ela falou: como é que vai ser, Essa prostituta é a grande atração da casa, Então ela tentou convencer a menina a não ter o filho. E a menina falou: não, eu vou ter o filho. Eu sei quem é o pai e eu vou ter o filho. E depois eu volto. Eu tenho o filho e depois eu volto, normalmente para a minha atividade. Mas ela não se conformou com isso. E o namorado dela era médico, que já não exercia mais a medicina, mas era médico, bebia, estava levando uma vida desregrada. Ela falou, então, chegou para o médico e falou assim: é o seguinte, eu vou sedar a menina e você vai lá e faz o aborto. Ele falou: não, eu não estudei medicina para isso, eu estudei medicina para dar vida, para curar, não para matar. Isso aí é crime. Ela falou: bom, se você não quiser fazer, você não faz, eu vou contratar outro, mas eu não quero mais saber de você. Não, então eu faço. Aí ele foi, fez o aborto. Século XIX não tinha antibiótico, não tinha penicilina, não tinha uma porção de coisa. Ele fez isso no prostíbulo. A menina teve uma infecção, uma hemorragia, morreu. Eles conseguiram encobrir a morte da menina. Não, as pessoas não perceberam que foi isso que aconteceu, não responderam pelo crime. E continuaram. Ele fez aquele aborto, fez outros abortos, E eles continuaram, ela dona do bordel, ele com a relação com ela, até o fim da vida deles no século XIX. No plano espiritual, eles tinham esses crimes, esses abortos, essa vida que eles levaram toda errada, para responder. Então eles se planejaram de voltarem, encarnarem e não ter a dificuldade, porque muitas vezes a gente, quando planeja a reencarnação, quando a gente já tem, não é mais espírito infantil, não é criminoso, a gente pode planejar a nossa encarnação não para sofrer o mal que a gente fez, mas para fazer o bem na direção contrária
do mal que a gente fez. E foi o que eles escolheram. A gente vai vir como casal, vai se encontrar de novo, vai casar, vai ter filhos, mas nós vamos ajudar crianças com dificuldades. Nós vamos ter creche, vamos ter, abrigos, vamos ajudar crianças com dificuldades. Eles encarnaram no Piauí. Eram 2 irmãos, homens, casados com 2 irmãs mulheres, né? Ele nasceu filho de um desses casais e moravam juntos numa propriedade rural. Esses 2 casais, cada um com 7, 8 filhos. E ela nasceu filha do outro casal. Então eles eram duplamente primos, né? Porque os pais deles eram irmãos e as mães também irmãs. E eles sempre tiveram muita afinidade, desde pequenos. Quando ela tinha 17 anos, ela começou a namorar ele escondido, né? E engravidou dele. Quando ela soube que estava grávida, ele tinha saído da propriedade rural e tinha ido para um garimpo. Ele, no plano espiritual, ele tinha se planejado para achar uma pedra preciosa muito valiosa que ajudasse a cumprir a missão de ajudar as crianças, né? Então ele está no garimpo, que era o lugar que ele tinha que estar mesmo. Só que ela engravidou e naquela época expulsada de casa. O pai expulsou, o pai e a mãe expulsaram. O pai, né? A mãe queria segurar a bucha, mas o pai expulsou. Ela consegue chegar no garimpo, faz umas peripécias, pega uma carona com o motorista de caminhão, tal, consegue chegar no garimpo. Ele acolhe ela, ele gosta dela. E o dono do garimpo era dos Estados Unidos, casado com uma brasileira, o garimpo ali pelo Piauí também, já no século XX. E a mulher dele estava grávida também. Aí nascem os 2 bebês, o dele nasce saudável e o da mulher brasileira casada com o dono do garimpo nasce morto, morreu no parto. O dono do garimpo oferece para ele o seguinte: olha, a gente vai na cidade, troca os bebês, você registra o morto no teu nome, eu registro o teu filho no meu nome, eu viajo à noite, quando a tua mulher estiver dormindo, para os Estados Unidos, sem deixar o endereço, e você fica com o garimpo. E ele aceita. Então ele vai para a cidade, registra o filho dele no nome do americano, né? Registra. O do americano morto registra o nome dele. O americano vai embora com a mulher e com o filho dele. E quando ela acorda no dia seguinte, ela não tem mais filho. Ela fica desesperada, não aceita mais, não quer conversar, não quer nem olhar na cara dele quando ele conta o que aconteceu e sai pela vida, né? Pega novamente carona com um caminhoneiro que tenta estuprar. O primeiro caminhoneiro ajuda, né? Ela está tentando voltar para a casa dela, do garimpo. Ela não quer mais ficar no garimpo, porque agora o garimpo é do cara, né? do pai do filho dela. Aí um outro caminhoneiro tenta estuprar, ela consegue fugir, corre e ela é acolhida numa propriedade de um casal, uma propriedadezinha pequenininha, pobre, mas que tem uma roça e tal, com 3 filhos. O marido vem para São Paulo para uma obra, morre num acidente na obra. A mãe é picada por uma cobra e morre. Ela fica com os 3 filhos do casal, onde ela está morando, né? Aí ela pensa assim: eu vou assumir a personalidade da mãe, porque adotar vai ser muito complicado, né? Não tem documentação e tal. Então ela passa pela mãe como se ela tivesse morrido. Ela é a mãe dos 3 filhos, ela começa a cuidar dos 3 filhos. E tem uma freira, que era uma prostituta muito feia no bordel, que nasceu em Santa Catarina, é muito bonita, freira, e está ali, começa a ajudar ela com uma doação e tal. Aparece uma criança abandonada, ela fala: põe mais água no feijão, fica 4. Aí vem mais 5, daqui a pouco tem 10. Ela cuidando. E a freira ajudando. Pega uma doação com um fazendeiro de comida,
pega outro que constrói um quarto, outro dá algumas camas, uns colchões. Dali a pouco ela tem 40 crianças cuidando, com muita dificuldade, mas cuidando das 40 crianças. E o marido, o pai, ficou milionário porque ele ficou com o garimpo e achou a esmeralda, né? Ele achou a esmeralda, que era valiosíssima. Então ele ficou duplamente milionário, com o garimpo e com a pedra. Não achou mais ela, procurou. Quando o dono do garimpo morre nos Estados Unidos, a mãe conta a história para o filho vem e consegue achar o pai primeiro, mas morre logo depois de tuberculose, e acha a mãe. E aí, essa história é perfeita, né? Para a gente entender o que o Kardec fala. Por quê? Lá no plano espiritual, o que eles escolheram? Nós vamos cuidar de crianças para resgatar o mal que a gente fez na encarnação anterior. Uma, com toda a dificuldade do mundo, conseguiu cumprir. Por quê? Porque aí o filho chega, herdou a fortuna do pai, aí que cuida de centenas de crianças, cria uma instituição, né, no Piauí. E o outro, que achou a esmeralda, que esse não conseguiu cumprir o que se determinou no plano espiritual. Então, essa história ilustra assim, de uma maneira muito precisa o que o Kardec fala, né, orientado pelos espíritos, e como que a gente vê essa questão da escolha, essa questão do livre-arbítrio. Ao contrário da maioria dos filósofos, da metade dos filósofos que acham que a gente não tem livre-arbítrio, e a outra metade que acha que a gente tem um livre-arbítrio, nós espíritos acreditamos que nós temos dois livres-arbítrios. Um no plano espiritual, quando a gente determina como vai ser a nossa encarnação, quando a gente escolhe, né, depois de um certo nível de evolução, e outro aqui, quando a gente cumpre ou não aquilo que a gente se determinou no plano espiritual. A orientação é fazer como Kardec fez, né, para se preparar para a codificação. Houve sempre a influência espiritual ou a influência também de encarnados que apontam para a gente na direção do bem. Era isso. Boa noite.